Nossa terceira videoaula está prestes a começar. Olá, amiguinho Digimon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Santos. Eu sou membro do LPEM, Laboratório de Protótipos Educacionais e Mecatrônica. E nós agora vamos falar sobre cargas elétricas. Nas videoaulas passadas, nós falamos um pouquinho sobre o projeto Mecatrônica Livre, sobre mecatrônica e sobre engenharia. Nessas próximas aulas, nós vamos apresentar alguns conceitos para aqueles que ainda não viram a parte do eletromagnetismo no seu ensino médio. E para aqueles que já viram, será uma boa forma de revisar para o Enem. Essa primeira aula sobre conceitos, nós vamos trabalhar com cargas elétricas. E eu realmente acredito que quando você vê o seu objeto de estudo, se torna muito mais fácil de entender sobre o que você está estudando. Existem vários vídeos e vários canais sobre experimentos físicos. E aqui, no caso, eu separei um dos vídeos para trabalhar justamente sobre a parte da eletrostática, sobre cargas elétricas. Nessa aula, nós vamos ver por que a pessoa esfrega esse pano, essa toalha no balão e por que a água ela muda o seu trajeto. E agora, para iniciar o nosso assunto, todas as pessoas já viram, na verdade, cargas elétricas. Na verdade, elas viram correntes elétricas, elas viram elétrons em movimento. Isso é justamente um raio. O raio nada mais do que é uma corrente elétrica. E o raio, o relâmpago e o trovão eles estão intimamente ligados. O relâmpago seria a luminosidade emitida pelo raio. O trovão seria o som devido ao raio. E o raio é justamente isso, são cargas elétricas em movimento. Essa primeira aula nós vamos trabalhar sobre cargas elétricas. As cargas elétricas em movimento nós vamos ver nas próximas videoaulas, que é justamente a corrente elétrica. E aqui eu separei um vídeo que ele mostra tempestades de raios, que são muito comuns em alguns países. Então, para você que nunca viu, tá aqui um vídeo de uma tempestade de raios. Os raios, como nós podemos ver nos vídeos, eles são muito bonitos, mas também eles são muito perigosos e muito poderosos. Então, existem algumas coisas que são importantes para você, algumas atitudes que podem salvar a sua vida durante uma tempestade de raios. Eu vou voltar a falar sobre isso na nossa aula sobre corrente elétrica. E para explicar a parte dos raios, nós temos que primeiro falar sobre massa. Agora ele vai ter que se virar com aquilo lá. E o Felipe veio para passar os dois. E o Felipe veio para passar os dois. Grande ultrapassagem de Felipe Massa. Espetacular a ultrapassagem de Felipe Massa. Bom, não é esse massa que eu estava me relacionando. Mas na verdade a massa que eu estou me relacionando é a matéria. Tudo é feito de matéria. Os animais são feitos de matéria. Todos os objetos dentro do seu quarto eles são feitos de matéria. Eu sou feito de matéria, como também você também é feito de matéria. Eu não posso dizer que tudo no universo é feito de matéria, porque na verdade apenas uma pequena parte do universo ela é feita de matéria. Mas para essa aula nós vamos trabalhar sobre as coisas que são feitas de matéria, que se resume a praticamente todo o nosso planeta. Tudo que está dentro de um planeta ou todas as estrelas elas são feitas de matéria. E a matéria ela tem determinadas propriedades. A carga elétrica é justamente uma dessas propriedades. Para entender mais sobre carga elétrica, nós temos que dar uma olhada no átomo. E o átomo, os gregos acreditavam de ser a parte indivisível, a parte mínima constituinte do universo, a parte mínima constituinte de tudo que existe. E na verdade, hoje nós descobrimos, hoje não, mas já faz algum tempo, hoje nós sabemos que o átomo, apesar de
realmente constitui todas as coisas, ele não é a mínima parte que existe de matéria, porque o próprio átomo ele é constituído de outras partículas. Existem duas áreas no átomo. A primeira é a parte da eletrosfera, que, como o próprio nome diz, ela tem os elétrons ficam na eletrosfera. A segunda parte é o núcleo, e dentro do núcleo nós temos os nêutrons, nós também temos os prótons. A diferença da eletrosfera para o núcleo é muito grande. Existem várias comparações, mas todas elas levam a crer que seria mais ou menos. Se a eletrosfera é um estádio de futebol, o núcleo seria uma moeda, ou então seria a cabeça de um alfinete no centro desse, não necessariamente no centro, mas dentro desse estádio. Então, é uma distância muito grande, uma diferença muito grande. Mas existe uma relação entre a eletrosfera e o núcleo. E essa relação é uma relação ligada às cargas. Os elétrons eles têm cargas negativas, enquanto os prótons têm cargas positivas. E como já sugere o nome, os nêutrons eles são neutros, ou seja, eles não têm carga nem positiva nem negativa. Uma parte muito importante dos átomos, quando você está falando sobre os átomos, é que os átomos na natureza eles são neutros. Ou seja, que a quantidade de prótons que existem em um átomo na natureza é a mesma quantidade dos elétrons que existem naquele átomo. Ou seja, os positivos eles equilibram os negativos dentro do átomo. E quando isso não acontece, esse átomo não é mais chamado de átomo. Quando os elétrons saem desse átomo, eles se tornam um íon. E como os elétrons eles são negativos, quando um corpo ele perde elétrons, ele se torna positivo. Por quê? Porque os elétrons são negativos. Quando um corpo ganha elétrons, ele está ganhando cargas negativas. Logo, ele se torna negativo. Essa parte sobre os nêutrons e os prótons é muito bem vista na tabela periódica. A tabela periódica ela organiza os átomos e ela diz que um elemento químico é determinado pela quantidade de prótons que ele tem. A massa do elemento químico ela é determinada por uma média ponderada. Você pode dar uma olhada no Google, que seria isso, essa média ponderada, mas é uma média sobre todos os espécimes daquele componente químico, daquele elemento químico, qual é a média da massa daqueles componentes. Isso vai dar a massa do elemento químico. E você vai ver que as tabelas periódicas elas têm cores, porque determinados materiais, determinados átomos, eles têm maior facilidade para receber elétrons e assim se tornar negativos, ou para doar elétrons e dessa forma se tornar íons positivos. E aqui no caso, essa parte de doar elétrons ou de receber elétrons, ela é estudada pela eletrostática. E aqui, por exemplo, se você tem dois materiais e você usa atrito, você pode eletrizar esses materiais. O que seria isso? Durante o atrito, os elétrons de um material vão para o outro material. Aqui no final, nós vemos que o vidro ele se tornou positivo após o atrito. Então, o vidro ele cedeu elétrons. Como ele perdeu essas cargas negativas, ele inicialmente era neutro, ele se tornou positivo agora. Já a lã, ela absorveu esses elétrons, logo ela se tornou negativa, porque os elétrons têm cargas negativas. Essa aqui é a eletrização por atrito. É por isso que no vídeo eles esfregam uma lã no balão. Ele acaba carregando o balão. E como a matéria ela está presente em tudo que existe no nosso planeta, a água também é feita de matéria. E a água, então, ela se torna ela não está eletrizada, mas ela é atraída pelo balão que está eletrizado. E é por isso que a água desvia o seu caminho, é justamente porque o balão ele está eletrizado. Não tem como você saber se ele está eletrizado positivamente ou negativamente. Para isso, você tem que olhar uma tabela triboelétrica. A tabela triboelétrica ela vai justamente dizer quando você atrita dois materiais, qual deles se tornará positivo e qual deles se tornará negativo. Uma outra forma de você eletrizar é a eletrização por contato. Essa eletrização é só você pensar que todo o universo ele tende ao equilíbrio. E esse equilíbrio é justamente quando você coloca o seu prato quente com a bebida fria em cima da mesa. O seu prato que está quente em relação ao ambiente, ele esfria. E o seu copo que está frio em relação ao ambiente, ele esquenta. Todo o universo ele funciona dessa forma.
a parte da temperatura, a parte da pressão, concentração, tudo tem de um equilíbrio. E aqui no caso, se eu tenho um corpo neutro e um corpo carregado, na hora que eu encostar os dois corpos, eu vou ter justamente o equilíbrio entre os dois. O que está muito carregado em relação ao outro, ele vai descarregar certa parte da carga dele. Ou seja, ele vai ficar menos carregado e o outro que está neutro ele vai ficar carregado. E agora uma parte muito importante é que os corpos que estão carregados com a mesma carga, eles se repelem. E aqueles corpos que estão carregados com cargas diferentes, eles se atraem. E isso é muito importante para explicar um outro processo de eletrização, que é justamente a eletrização por indução. O que seria essa eletrização por indução? Eu tenho um material já inicialmente carregado, que aqui no caso é o meu material A, eu aproximo de um outro material, que no caso é o material B, e como o material B ele tem prótons e elétrons, os elétrons do material B eles vão ser repelidos pelo do material A. Logo, eles vão para o outro lado do material B. E aí, o que é que eu faço? Do lado esquerdo do meu material B, eu vou ter cargas positivas. Meus elétrons saíram desse lado esquerdo. E do lado direito, eu vou ter cargas elétricas negativas, porque elas foram para lá repelidas pelo corpo A. Eu coloco um fio, ligo a terra, eu aterro esse fio. Nós vamos falar também sobre o que é essa parte de aterrar. E os elétrons eles vão sair para esse fio e vão para a terra. Como o meu corpo B vai perder elétrons no final das contas, ele vai acabar adotando o que? Uma carga positiva. Essa aqui é uma outra forma de eletrizar. Eu não encostei, eu simplesmente induzi essa eletrização. Eu simplesmente induzi que essas cargas movimentassem do corpo B para o corpo para a Terra. E agora, para terminar esse assunto, é muito importante falar que eu estava falando aqui sobre elétrons, sempre sobre elétrons e nunca sobre os prótons. Por quê? Porque o núcleo, como eu já tinha dito, ele é muito pequeno. E se você, e se você tira um próton dentro do átomo para carregá-lo? Bom, se você tira um próton dentro do átomo para carregar esse átomo, seria isso daqui que iria acontecer. Bom, se você imagina que você está abrindo uma caixa que está difícil da tampa sair, na hora que ela sai de uma vez. E é justamente isso que acontece com um átomo. Se você tira um núcleo, se você tira algum componente do núcleo, se você quebra esse núcleo, se você abre esse núcleo, que é muito difícil de abrir, a energia liberada é muito grande. Então você pode absorver essa energia e gerar energia elétrica de uma forma positiva, ou então você pode fazer uma bomba atômica, que ela se baseia justamente nisso, na fissão nuclear. Claro que as aplicações elas podem ser grandiosas ou catastróficas, mas isso é um fenômeno natural. O ser humano que ele vai ter a consciência e o discernimento de como utilizar esse fenômeno natural. E isso foi descoberto para trazer um bem para a humanidade. Infelizmente não gerou somente isso, certo? E é por isso que quando você está falando sobre cargas elétricas, você sempre trabalha com elétrons. Porque você não tira os prótons do núcleo, porque você não vai estar trabalhando com a fissão nuclear. Quando você não quiser trabalhar com os elétrons, você fala sobre vacâncias, que seria, ao invés de um elétron, seria o inverso do elétron, seria o espaço que o elétron deixa ao sair. Então você pode falar sobre elétrons se movendo ou vacâncias se movendo. Então agora você pode trabalhar das duas formas, ou cargas positivas se movendo, que seriam as vacâncias, ou as cargas negativas, que são os próprios elétrons. Bom, a aula é só isso. Espero que tenham gostado. Gostaria bastante do feedback de vocês, dizer se a aula tá boa, o que é que pode melhorar. Se vocês curtiram a aula, por favor, cliquem em curtir ou gostei e podem colocar comentários e recomendações que nós vamos estar sempre tentando melhorar nossa aula e até a próxima.